Vamos agora com notícias internacionais e importantes notícias internacionais. O ex-presidente dos Estados Unidos e favorito para retornar à Casa Branca no que vem, Donald Trump, foi formalmente acusado pela Justiça americana agora no fim da tarde. Desta vez, é por ele supostamente ter tentado interferir na eleição de 2020, quando saiu derrotado por Joe Biden. O inquérito inclui supostos esforços de Trump para incitar a invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Conversamos ao vivo com a repórter Mariana Jangiacomo, nossa correspondente nos Estados Unidos, que vai detalhar essas acusações e o que acontece a partir de agora, né, Mari? Boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, é um documento de 45 páginas detalhando como, de acordo com a Procuradoria, Trump estava determinado a continuar no poder mesmo depois de perder as eleições de 2020, começou a espalhar mentiras para conseguir esse objetivo e essas mentiras resultaram na invasão do Capitólio de 6 de janeiro. Então, são 5 acusações, 4 delas de conspiração. Conspiração para defraudar os Estados Unidos, obstruir um procedimento oficial do governo americano e privar as pessoas de direitos civis garantidos pela Constituição. Esses direitos, então, seriam o direito de votar e de ter o seu voto validado. Também há mais uma acusação de obstrução e tentativa de obstruir um procedimento oficial de fato, não só de tentativa, mas também de obstrução. O procurador especial Jack Smith, responsável pelo cargo, diz nesse documento que Trump tentou criar desconfianças por meio de mentiras sobre fraudes nas eleições e isso tinha como alvo minar o processo clássico aqui tradicional dos Estados Unidos de coletar, contar e certificar os resultados das eleições presidenciais. Ele cita, o procurador especial Jack Smith, nesse documento, formas como não só Trump, mas outros 6 co-conspiradores que não foram identificados nesses documentos, fizeram para isso, tentaram conseguir esse objetivo. Então diz que Trump e os co-conspiradores teriam tentado pressionar autoridades estaduais e eleitorais a mudar votos de Biden para Trump, também teriam tentado recrutar eleitores falsos em estados em que Biden venceu, tentar usar o poder do Departamento de Justiça para abastecer mentiras, pressionando Mike Pence a atrasar a certificação do resultado das eleições e explorar o caos gerado pelo 6 de janeiro para reforçar as mentiras sobre a eleição. O procurador Jack Smith falou agora há pouco, ele disse que a invasão do Capitólio então foi abastecida por essas mentiras de Trump e prometeu um julgamento rápido. É importante ressaltar, Márcio, que a juíza responsável por esse caso, a Tanya Chutkan, é conhecida aqui nos Estados Unidos por ter determinado as sentenças mais rígidas para os invasores do Capitólio. Lembrando que centenas de pessoas foram já presas por causa dessa invasão. Agora, Trump deve se apresentar à justiça na quinta-feira para ouvir as acusações contra ele. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo, que volta daqui a pouco nessa edição do CNN Prime Time para mostrar os impactos, se é que há impactos na eleição americana nesse mais um indiciamento de Donald Trump, o quanto isso pesa ou não na corrida eleitoral. Mas antes temos aqui o nosso analista de internacional, Lorival Santana, já que é a terceira vez neste ano que Trump é formalmente acusado pela justiça americana. E te pergunto, Lorival, boa noite, se desta vez essas acusações, que parecem ser mais graves, podem realmente se refletir na opinião pública americana? Boa noite. São incomparavelmente mais graves. É algo absolutamente sem precedentes. Um ex-presidente está sendo acusado de ter tentado dar um golpe de Estado. É tão simples assim. Toda essa linguagem jurídica que a Mariana estava reproduzindo, na verdade, significa isso. Um ex-presidente dos Estados Unidos tentou se manter no poder depois de ter sabido que perdeu a eleição, porque isso é uma das coisas que ficam claras nesse documento de 45 páginas. O Trump diz, não, é tarde demais, eu sei que está tudo perdido, eu sei que eu perdi. Mesmo assim, ele tenta reverter os resultados em estados onde ele foi derrotado. Então, isso nivela os Estados Unidos com países do terceiro mundo. É em países subdesenvolvidos que existem golpes de Estado, tentativas de golpe de Estado. Você não vê isso na Europa Ocidental. E isso incomoda profundamente os americanos. Entretanto, respondendo agora à sua pergunta, vai depender de uma condenação. Porque hoje muitos americanos
ainda, quer dizer, não temos nenhuma pesquisa ainda, né? Depois desse anúncio de hoje, que foi às 6 horas da tarde de Brasília, então não deu tempo ainda de fazer uma pesquisa. Mas as pesquisas anteriores, por exemplo, uma pesquisa muito recente do PBS, que é o Sistema Público de Notícias dos Estados Unidos, diz que metade dos eleitores independentes não tem certeza de que o Trump realmente conspirou contra as eleições. Então, essas pessoas, muitas delas acreditam no sistema de justiça americano. Então, estão esperando uma decisão que vai ser de um grande júri, ou seja, vão ser pessoas como você e eu, como as pessoas que estão nos assistindo, que vão decidir. Daí também a importância de onde será esse julgamento. O Trump tem grande confiança na opinião pública da Flórida, por exemplo. Mas, em princípio, esse grande júri, esses jurados, serão moradores da cidade de Washington, da capital americana, que é uma cidade democrata, liberal e que sofreu o trauma da invasão do Capitólio, de cuja responsabilidade o Trump é acusado. Então, as coisas não estão boas para o Trump, principalmente se esse julgamento acontecer antes da eleição do início de novembro do ano que vem. Realmente é uma condenação muito grave e não sabemos se a sentença sairá, porque leva meses depois do veredito sair a sentença, que aí sim a dosimetria é feita por um juiz. Não sabemos se sairá, provavelmente não sairá uma sentença antes da eleição. Mas nós podemos estar falando potencialmente de décadas de prisão, Márcio.